Pare tudo o que você está fazendo, pois o mundo acaba de ganhar uma nova salvadora com passaporte diplomático. Esta é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias da liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Janja com House Preto, mamando a Torguni Jeba, escrito por Soy Rebelde, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Sabe aquela velha artimanha política de criar o próprio palco para dar o show? O governo foi além. Montou no G20 a tal da Aliança Global contra a Fome. Numa baita coincidência, adivinha quem acabou de ser indicada para o pomposo cargo de embaixadora da iniciativa? Sim, a nossa incansável primeira-dama, Esbanja. O Brasil ficou pequeno demais para o tamanho do seu protagonismo. E agora o planeta inteiro vai ter o inestimável privilégio de ser guiado por sua vasta experiência em ser esposa troféu de velho barbudo? Esqueça aquela figura bela, recatada, do lar, que a história da República nos acostumou a ver do ladinho dos presidentes eleitos. A nossa atual primeira-dama, como uma grande revolucionária marxista que sempre foi, pegou a caixinha de esposa tradicional, esmagou com uma marretada e construiu para si um puxadinho de luxo bem no centro do poder. Afinal, por que ser apenas uma figura de apoio institucional quando se pode ser a co-presidente, a diretora de arte do Palácio do Planalto e a bússola moral indiscutível da nação, né? O Brasil não sabia que precisava de uma salvadora tão iluminada e onipresente até ela assumir o microfone e decidir não soltar nunca mais. Foi preciso até um esforço da alta e poderosa classe do governo Lula para que ela fosse silenciada, temporariamente. Mas cá entre nós, quem precisa de diplomacia do Itamaraty, quando a nossa querida Esbanja pode resolver a complexa regulamentação global das redes sociais, mandando um singelo fuck you para o homem mais rico do mundo no meio do G20? É uma mulher de uma sofisticação intelectual ímpar. Elon Musk certamente repensou toda a sua vida e os códigos do X após ser fulminado por esse vasto e refinado vocabulário que trouxe argumentos irrefutáveis contra a honra e a moral do dono da Tesla e da SpaceX. Um verdadeiro xadrez 4D nas relações internacionais, que só mentes muito elevadas conseguem compreender. Mas a expertise geopolítica não para no Ocidente. Durante uma visita de Estado à China, diante de Xi Jinping e da mais engessada, milenar e cerimonial burocracia do planeta, lá estava ela, quebrando o protocolo para dar uma bronquinha sobre como o algoritmo do TikTok afeta o debate político brasileiro. Imagina a cara das autoridades do Partido Comunista Chinês recebendo uma aulinha surpresa de sociologia digital no meio dessa pataquada toda. Dizem os invejosos que houve um tremendo mal-estar, mas a gente sabe que isso é só machismo estrutural de quem não entende a urgência de discutir dancinhas em reuniões bilaterais de bilhões de dólares. No fronte interno, a rotina de sacrifícios pelo povo também é exaustiva. Seja fazendo um tour dramático em horário nobre para expor tapetes poídos no Alvorada, seja interrompendo discursos oficiais para corrigir o tom do presidente. O trabalho não para. E quando o governo decide que o pobre não pode mais importar uma capinha de celular sem deixar metade do salário na alfândega, lá vai a Esbanja atuar como gerente de crise, tentando maquiar o desastre da taxa das blusinhas nas redes sociais enquanto esbanja conselhos sobre como o governo deve se comunicar. Uma verdadeira leoa da gestão de danos. Entre agendas paralelas caríssimas na Ásia para provar doces virais, intervenções em ministérios e uma inabalável convicção de que toda crítica ao seu brilho ofuscante é um complô da extrema-direita, temos um fenômeno que nem os maiores teóricos da política conseguiriam prever. Sejam bem-vindos a mais uma análise do porquê a realidade brasileira há muito tempo deixou a sátira no chinelo. Se você achava que o roteirista do Brasil já tinha esgotado seu estoque de alucinógenos, pense de novo. A nova trincheira da guerra cultural brasileira não é a economia, não é a geopolítica, é o corredor de produtos de limpeza do supermercado. E claro, onde há uma polêmica bizarra, a nossa onipresente Esbanja jamais ficará de fora. Dando uma breve pausa na sua exaustiva rotina de salvar o mundo em Paris e dar broncas em bilionários, ela aproveitou uma cerimônia solene no Planalto para nos brindar com mais uma de suas iluminadas pílulas de sabedoria e nos lembrar de que ainda é a grande tutora moral do país. O enredo é digno de uma esquete de humor de gosto duvidoso. A Anvisa mandou recolher lotes de detergente da IP por suposta contaminação.
O grande problema, os donos da marca haviam doado para a campanha de Bolsonaro em 2022. E aí teve maluco que gravou o vídeo bebendo ou fingindo beber detergente. Não sabemos se alguém bebeu detergente de verdade ou se foi só pelo meme, mas foi o suficiente para invocar a voz do nosso oráculo tupiniquim. Esbanja pegou o microfone e disse as palavras de sabedoria. Até quando a gente vai ver gente bebendo detergente contaminado? É muita ignorância. Uma constatação tão profunda e inquestionável que deveria lhe render uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Graças aos céus, temos essa liderança magnânima para nos alertar publicamente que ingerir produtos de limpeza industrial não é uma boa dieta. O que seria de nós sem essa luz na escuridão? Óbvio que com toda essa sabedoria, digna de uma das mentes mais privilegiadas que já caminhou em nosso meio, ela merecia um grande reconhecimento global. E foi em uma das áreas mais nobres da França, entre um croissant perfeitamente folhado e as luzes da Torre Eiffel, que a estrutura global chancelou a nossa mais nova líder dos oprimidos. A meta anunciada é tirar 500 milhões de pessoas da miséria até 2030. E convenhamos, quem melhor para entender os problemas da falta de recursos do que alguém tão perfeitamente habituado ao conforto, às vitrines caras e às viagens de alto padrão, não é mesmo? Desde o ano passado, a Esbanja bate ponto em fóruns mundiais de alimentação e corta faixas de escritórios com a ONU, desfilando por aí como se fosse a reencarnação da Madre Teresa de Calcutá, só que vestindo grifes exclusivas e voando no conforto do Aero Lula. É um esforço verdadeiramente comovente para ampliar sua presença nas rodinhas do poder global, tudo devidamente financiado pelos nossos impostos. Claro, o autor Thomas Sowell já dizia: não há nada mais estúpido e perigoso do que entregar decisões nas mãos de quem não paga o menor preço por estar errado. E sejamos honestos, qual é a penalidade que a Esbanja sofre pelas gafes diplomáticas na China ou pelos chiliques com bilionários no G20? Nenhuma. Se ela cria uma crise internacional, exige agendas paralelas milionárias ou atua como relações públicas do aumento de imposto nas nossas comprinhas, o salário dela não diminui e o avião presidencial não perde conforto. Quem paga a conta da incompetência, do vexame e das viagens para salvar os pobres nas capitais europeias somos nós, os meros mortais pagadores de impostos. Essa postura é a encarnação perfeita do que Sowell brilhantemente chamou de a visão dos ungidos. A nossa primeira-dama claramente não se enxerga como alguém que furou a fila da diplomacia e da política por ser casada com o presidente. Longe disso. Na cabeça dessa elite encastelada no Planalto, ela é uma mente iluminada, uma entidade moralmente superior que desceu do Olimpo das grifes exclusivas para salvar as massas ignorantes de si mesmas. Seja ensinando marmanjo a não beber detergente ou ditando os rumos da fome mundial com a Torre Eiffel ao fundo, a arrogância é uma marca registrada de quem tem a certeza absoluta de que o país e o mundo precisam urgentemente serem tutelados por sua genialidade inquestionável. E se você acha que isso é um erro do atual governo, está muito enganado. É a máquina estatal funcionando exatamente como foi desenhada. No mercado real, colocar alguém sem qualificação técnica para gerir crises ou ditar políticas públicas resultaria em demissão e falência. Mas na política, a competência é um detalhe quase irrelevante diante da moeda que realmente importa: a lealdade ao projeto de poder. Por isso, o Estado é um problema tão grande em nossas vidas. Enquanto a maioria dos brasileiros trabalha 6 dias por semana, 8 horas por dia, pega mais de 3 horas de trânsito e sequer consegue viajar para a praia uma vez por ano, Janja desfruta do que há de melhor nessa terra. Tudo, é claro, às custas do nosso suado dinheiro. A Esbanja pode não entender absolutamente nada sobre a regulação global de redes ou economia asiática, mas ela tem o passe livre e a confiança total para blindar e expandir a influência de quem assina os decretos, a técnica e o profissionalismo que vão para o espaço. O que vale é manter os holofotes na família real brasileira. No fim das contas, o que assistimos de camarote é a mais perigosa das terceirizações, o exercício do poder supremo sem um único voto na urna. Como nos alerta Sowell sobre essas figuras que pegam carona no cargo alheio, temos aqui a tempestade perfeita de autoridade máxima combinada com zero responsabilidade. Janja dita as regras, exige palanques na ONU e brinca de estadista com o orçamento federal. Se tudo der errado, a culpa institucional cai no colo do marido, ou até mesmo no colo de Bolsonaro, enquanto ela recua estrategicamente para os confortáveis salões do Alvorada, mantendo seus privilégios e mimos intactos.
Eles usufruem do bônus do poder absoluto, e a nós, o povo que eles juram proteger, resta apenas aplaudir o teatro e pagar a conta desse eterno show de horrores. Obrigado pela audiência, este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!